Aqueles que querem destruir a política é porque não precisam dela. Mas não é verdade. Eles vão ter os candidatos dele lá para fazer do jeito que eles querem, para continuar sonegando imposto. Não vou citar nomes aqui porque eu não tenho as provas, né? E como eu não atuo com convicção, eu gosto de ter provas, Com prova. eu não vou falar. Mas eu vou falar da minha formação ideológica. Quando na Bahia, lá criança ainda, que eu tenho uma história interessante, eu acho legal contar. Eu nasci em São Paulo. Aí eu fui para a Bahia, migrei para lá com 6 anos, fiz uma migração inversa, em 65. Aí eu cheguei na Bahia e a vida era dura, seca, desgraçada. Eu fui crescendo naquele ambiente, sempre magro, né, que eu não era gordão assim. E eu senti uma dor no estômago, né? Eu senti uma dor no estômago, eu pensava que era alguma doença. Eu comi uma banana verde, aí eu rolava no chão de dor. Eu achava que era doença. Só que quando eu almoçava, eu me curava. Então, mais tarde eu descobri que isso era fome. Ou seja, eu tinha fome, mas imagina a minha mãe que racionava, fracionava a comida para poder alimentar os 5 irmãos. Então, eu tenho certeza que a minha mãe, com certeza, passou fome para poder nos alimentar. Então, eu me lembro disso, é muito triste, né? Porque você passa uma situação dessa. Aí, quando eu vejo pessoas falando contra o Fome Zero, o Bolsa Família, por quê? Porque essas pessoas, eu tenho certeza, que nunca passaram fome, não sabem o que é isso. Por isso que é contra. Igual eu, graças a Deus, hoje, nunca precisei de programa nenhum do governo que eu defendo, que eu defendi. Fiz Mas minha você defende o faculdade, direito das pessoas que defendo o precisam. direito porque eu sei o que significou para mim quando eu passei lá, o que a minha mãe sofreu, que a minha mãe é uma heroína, né, nesse sentido de criar os filhos. Então, as pessoas não conhecem. Inclusive, fala de mapa da fome, essa burguesia que come não sabe nem o que é fome, que dirá mapa, né, que nós estamos voltando. Então, isso é muito cruel. Então, eu passei por isso na minha vida. Vou contar aqui do preconceito que eu sofri. Eu sou paulista, nascido aqui no Belém, se é paulistano ou não. Mas o preconceito vinha, que me chamavam de baiano, baiano burro, cabeça chata, baianada. E eu respondia na porrada, porque eu não tinha psicólogo. Então, o bullying para mim era na porrada. Aí eu fui expulso da escola. Ainda falei pro meu pai me enchendo o saco porque eu fui expulso. Falei, pai, mas eles me xingam de um bicho muito feio, deve ser muito feio esse negócio de baiano. Deve ser, Aí né? Você ele é me convencido de que é uma explicou, coisa que não é ele me boa. explicou o que era. E eu falei, pai, eu tô certo então. Só que no futuro, depois, vou fazer uma revelação aqui, se quiser mostrar, mostra. Opa! Eu fui internado como louco É no mesmo, hospício. Paulão? Eu tinha 9 anos para 10, fui internado como louco. Olha só. Entenderam? Passei 3 meses no hospital. Aí eu falava, pô, meus pais devem me odiar. Eu tomava Gardenal, né? Todo mundo fala Gardenal, Tegretol. Eu nem sabia o que era isso. Então, eu estou falando isso aqui, que é para trazer uma pergunta que foi falada aqui pela Josi, da juventude. E eu me considero um vencedor, porque eu passei por tudo isso, pela fome, pelo preconceito, pela questão de ter sido internado. Eu falava, mas eu não sou esses caras, porque eu vi eles lá dentro Que daquele coloca também a local. importância da discussão da Exato, saúde dos mental. manicômios da saúde mental. Agora eu vou cobrar meus pais? 74? Tá. O que é isso? Não, eles não tinham noção disso, né? E meus pais me amam, mas naquela época eu achava que não. Entenderam? Então, eu me sentia muito mal. Então, eu Paulão, me sinto hoje, gente, um vencedor. Então, se eu venci, qualquer jovem pode vencer, porque está solto, está mais libertário, né? E, inclusive, por isso, Colombo, que eles querem destruir a política. Porque eles não precisam dela. A nossa juventude, esses que estão voltando para a fome, precisa de novo da política, do Bolsa Família, do Fome Zero, para poder continuar comendo e saindo dessa condição, que ninguém quer estar naquele local. Eu não quero voltar para aquela condição. E outra, isso era em 74 na Bahia. Ditadura militar, não tinha Fome Zero, não tinha para onde você recorrer, entendeu? Então, e aí eu costumo brincar hoje, eu falo, ó, gente, eu fiz uma cirurgia de estômago quando eu cheguei em São Paulo. foi. Porque eu não sabia o que era comida, então eu mandei ampliar meu estômago. Aí deu certo, olha o tamanho que eu virei. Porque Hoje você está não é acumulando pelo que brincadeira, não porque comeu qualquer antes. um pode criar um programa, defender e falar contra a fome. Mas só sabe o que é fome quem passou ela. Eu tenho uma foto da minha mãe com 22 anos. Eu tenho dela hoje com 73. Parece o contrário, pelo sofrimento que ela tinha. Então ninguém quer estar naquela desgraça,